Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos à última aula do nosso cursinho de História Geral da Uniafro. E hoje, nesse dia 1º de dezembro, primeiro dia do novo mês, é comemorado o Dia Internacional de Combate à doença AIDS. Como eu falei na semana passada, apesar de essa ser a última aula marcada, eu vou estar abrindo uma live semana que vem para conversarmos sobre história no geral, conversarmos sobre o curso, conversarmos a respeito do mercado de trabalho e para responder dúvidas que vocês tiveram ao longo desse ano na matéria. Então, para fechar a matéria de hoje, semana passada nós trabalhamos sobre globalização e os novos polos de economia mundiais. Então, essa semana vamos trabalhar uma questão que envolve globalização, que são os conflitos que temos na atualidade, alguns conflitos atuais. Então, vamos seguir aos slides de hoje. Bom, como eu disse, essa é a aula 23, é a última aula do cursinho e o tema é conflitos e tensões no mundo atual. Uma rápida introdução. Quando a gente pega e assiste alguns jornais ou procura notícias na internet, a gente sempre vê notícias a respeito de crimes, de assaltos, de enchentes, incêndios, desmoronamentos, coisas do tipo nos noticiários mais domésticos, mas a respeito do nosso próprio país. Quando a gente pega e começa a ver notícias de fora, a gente sempre vê alguns temas bem específicos que envolvem as crises econômicas, lutas por direitos e principalmente os conflitos armados. Aqueles conflitos no Oriente Médio, conflitos na África, a gente sempre acaba ouvindo alguns termos como Primavera Árabe, por exemplo. A gente sempre acaba ouvindo algumas notícias específicas sobre algumas localidades que elas vivem se repetindo. Então a ideia dessa aula é a gente tratar desses conflitos internacionais que sempre acabam sendo notícia no exterior. Então, começando pela Palestina. A Palestina é o primeiro dos conflitos que nós vamos trabalhar hoje. Antes de falar sobre o conflito em si, é importante entender o contexto daquela região, daquele local chamado Palestina. Aquele local, primeiro ele foi invadido pelos romanos, era um local onde viviam vários judeus. Ele acabou sendo invadido no século I, logo no século I depois de Cristo. Os romanos invadem esse local e é aí que ocorre a primeira diáspora, a primeira saída dos judeus daquele local, a primeira vez que os judeus se espalham pelo mundo por conta dessas invasões romanas. Após isso, aquele local ele acaba sendo conquistado pelos árabes no século VII depois de Cristo. Então os árabes eles tomam aquele local e começam a formar o seu grande império a partir dali. Logo depois nós pulamos muito mais para frente para o século XIX, onde ocorre o sionismo, que o sionismo é um movimento judeu com a ideia de retomar aquela terra palestina como se fosse a terra santa deles. Então eles querem retomar aquela terra e eles se baseiam na frase de um escritor judeu francês, que a frase era a seguinte: a terra sem povo para o povo sem terra. Então a Palestina, que seria uma terra sem povo, sem um povo unificado, e teria que ser de um povo sem terra, que é os judeus. Os judeus, desde a diáspora romana, eles nunca tiveram uma terra para si. Então essa é a ideia do sionismo. Então o sionismo ele começa a fazer várias... ele começa a investir para os judeus voltarem para essa terra prometida, que era a Palestina, e ele provoca grandes conflitos armados por conta desse ideal. Então agora que sabemos o contexto, podemos entender qual que é a questão da Palestina. Primeiro que a Palestina, no século XIX e XX, ele era muito influenciado pela Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha o domínio daquele local. Então a Grã-Bretanha, ela, apesar de ser um local onde tinha muita gente muçulmana vivendo, muita gente árabe vivendo, a Grã-Bretanha ela tinha grande influência sobre esse território. Então, com o sionismo, com a chegada dos judeus, a Grã-Bretanha começou a ter uma influência meio dúbia. Às vezes eles pendiam para o lado dos árabes muçulmanos, às vezes eles pendiam para o lado dos judeus. Tanto é que por muito tempo a Grã-Bretanha até apoiou a formação de um Estado Nacional Judeu. O segundo ponto aqui é a Segunda Guerra Mundial. É a partir da Segunda Guerra Mundial que a Grã-Bretanha retira suas tropas da Palestina e ela para de influenciar naquele local, influenciar politicamente. Por quê?
com a Segunda Guerra Mundial, os judeus que estavam espalhados pelo mundo, eles já estavam indo para a Palestina por conta do sionismo. Agora, o fluxo de judeus que estavam indo para a Palestina aumentou muito por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, os conflitos dentro do país, que até então eram bem pacíficos, deixaram de ser, porque era muita gente vivendo num local muito pequeno. E eram pessoas de etnias totalmente diferentes. Foi a partir desse momento que começou a surgir o Plano de Partilha. O Plano de Partilha foi um plano criado pela ONU, em que as duas etnias iriam dividir aquele pedaço de terra. Tanto é que aqui eu vou colocar um mapa de qual era a ideia da ONU e como ela ficou mais tarde com a criação dos dois estados que foram criados ali. Então, a partir do momento que criaram esse Plano de Partilha, os judeus eles tentaram criar o seu próprio estado, que seria o Estado de Israel, o seu próprio Estado nacional. A questão é que os árabes muçulmanos eles não ficaram muito felizes com a divisão que a ONU fez. Ela dividiu para 54% para os judeus e os outros 46% era dividido entre as etnias árabes muçulmanas. Isso não deixou os árabes muçulmanos muito felizes. Por isso, foi criada também a Liga Árabe. A Liga Árabe são vários países de religião muçulmana que se juntaram para tentar derrubar esse Estado de Israel. Então, a partir desse momento, começou a questão da Palestina. Começou essa guerra interna pelo domínio daquele local. Acabou que ocorreram várias guerras. Aqui eu vou colocar uma listinha rápida de algumas guerras que rolaram e todas elas foram vencidas por Israel. E por conta dessas grandes vitórias de Israel, que foi criado o ANP, que é uma associação de países árabes para poder vencer essa guerra contra Israel. E também a ANP era uma associação nacional palestina, onde iriam votar para um governador da Palestina, daquela Palestina que era o estado que existia até então, aquele estado muçulmano. Então eles iriam criar um governo para que esse governo pudesse negociar contra os países. Eles iam pegar aquele terreno que sobrou da Palestina para usar aquele terreno para formar o seu próprio país, o país da Palestina. Então essa ANP, essa Associação Nacional Palestina, foi meio que um novo Estado nacional. Esse novo Estado queria governar a Palestina e iria poder negociar contra os países para poder vencer as guerras contra Israel. Aqui nós temos alguns obstáculos para a paz na Palestina. Dentre esses obstáculos, os principais, o fundamentalismo tanto dos muçulmanos quanto dos judeus de Israel. Ambos eles são extremamente bem extremistas, então eles dificilmente tentam alcançar a paz naquele local. O segundo ponto é a construção de um muro na Cisjordânia, que era um território palestino, era um muro para separar Israel da Cisjordânia, o que gerou uma grande treta naquele local. E o terceiro ponto é que tem poucas terras férteis naquele local, então ocorrem muitas disputas por essas terras férteis na Palestina. Então essa é a questão da Palestina que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ainda não chegou num consenso do que fazer nesse local. Alguns países eles dão apoio à criação da Palestina, outros países como Estados Unidos, Brasil, eles dão apoio para a criação do Estado Nacional de Israel, que é uma coisa que os muçulmanos são contra. Então essa é uma guerra que continua gerando consequências até os dias atuais. Bom, o segundo país da qual vamos tratar hoje é o Irã. Antes de entender a questão do Irã, é importante entender sobre o local daquele país e sobre como é o contexto daquele país. Primeiro, o Irã tem uma gigantesca população e dessa população ela é formada de várias etnias, dentre elas os muçulmanos islâmicos e os persas, que é um ponto-chave nessa questão do Irã. O segundo ponto é a localização estratégica do país. Ele fica bem no centro do Oriente Médio, onde tem a passagem de comércio entre a Europa e a Ásia. Além disso, a localização é boa também por conta dos pontos de extração de petróleo. Então, os olhos dos países ocidentais sempre esteve voltado para esse local por conta disso. Agora dando mais ênfase à questão do Irã em si.
Ela começa com um golpe de estado onde o Reza Pahlavi ele toma o poder no Irã. O Reza Pahlavi era um Shah persa, ou seja, ele era como se fosse um imperador persa. E esse cara ele toma o poder no Irã com o apoio dos Estados Unidos. E com o apoio dos Estados Unidos ele começa a provocar várias mudanças no Irã. Entre elas, mudanças que iriam trazer a cultura ocidental para o Irã. Então ele acaba impondo essa nova cultura para os iranianos. E isso acaba gerando muitas revoltas. Além disso, o Pahlavi ele acaba sendo um ditador porque ele acaba perseguindo qualquer pessoa que fosse contra os seus ideais, contra o governo. Então ele acaba provocando muitas revoltas no Irã. E essas revoltas que acabam tirando ele do poder. Quando ele sai do poder, é eleito um cara chamado Mohammad Khomeini. E esse cara ele faz exatamente o contrário do Pahlavi. Ele tira todas as coisas que o Pahlavi tinha feito, essas modernizações, essa ideia de trazer a cultura ocidental. Ele faz exatamente o contrário. Ele aumenta a cultura oriental no país e ele mistura a religião com a política. Ele pega as leis da religião deles, as leis islâmicas, e faz com que sejam as leis do país. Tanto é que as mulheres acabam perdendo muitos direitos, elas perdem direito a voto, elas são obrigadas a usar o véu, elas perdem direito de dar risada, elas perdem direito de usar maquiagem, elas só poderiam andar em locais públicos se estiver com o pai, ou com o irmão, ou com o marido junto. Então eles acabam pegando aquelas leis religiosas e fazendo com que fossem leis do país em si. Acaba que o Khomeini também não acaba ficando no poder, e com a morte dele, algumas outras pessoas assumem, que também são tão extremistas quanto, até que o Mohammad Khatami ele acaba sendo eleito, e ele é um cara mais de centro, ele acaba sendo um cara mais moderado. E essa moderação no governo dele faz com que seja um meio termo entre os outros dois. Ele acaba não sendo muito aquele religioso extremista, mas também não acaba impondo aquela cultura ocidental no país. Acaba que mesmo assim ele não consegue se reeleger depois, porque os conservadores do Irã eles começam a fazer uns atos contra o governo e pedindo pela eleição de um cara mais conservador do que ele, porque eles já estavam achando que o Khatami estava deturpando o país. Então acaba sendo eleito o conservador Mohammad Ahmadinejad. Ahmadinejad? Como é que é o nome desse filho? Ahmadinejad. Ahmadinejad. Ele acaba sendo eleito, ele é um cara mais conservador, e ele volta a tomar atitudes bem religiosas dentro da política do Irã. Apesar disso, o Irã acaba crescendo muito, principalmente economicamente, durante o mandato do Ahmadinejad. O país acaba crescendo muito, principalmente economicamente. E um problema é que, além da questão de crescer economicamente, ele começa a ter um grande arsenal nuclear dentro de seu país. E isso acaba gerando muitas sanções econômicas por parte de países ocidentais, encabeçados pelos Estados Unidos. Então, o Irã acaba sofrendo sanções muito fortes economicamente até acontecer o acordo nuclear. No acordo nuclear, o Irã ele pode continuar tendo energia nuclear em seu país, mas não para armamento. Em troca, as sanções econômicas seriam retiradas. Essa treta ainda está rolando porque isso aconteceu em 2016. Então esse acordo nuclear ainda está rolando. Ainda estão tirando as armas nucleares do Irã. Ainda estão desfazendo as armas nucleares do Irã. Dando continuidade agora o Afeganistão. O Afeganistão, das questões que nós vamos trabalhar hoje, a do Afeganistão é a mais atual, a mais nova que aconteceu. Uma das mais novas. Ela começa com o Talibã, que toma o poder em 1996, e a partir do Talibã no poder no Afeganistão, eles veem os Estados Unidos como o grande inimigo, como o país de Satã. Então eles começam a destruir tudo que envolvesse os Estados Unidos e a cultura ocidental em seu país. Do outro lado também acontece a mesma coisa. Os Estados Unidos ele acaba com o governo do Bush, ele acaba transformando o Afeganistão
num país ruim, ele acaba vendo o Afeganistão como um dos integrantes do eixo do mal, dos países que são um eixo do mal. Então ambos os países começam a fazer propaganda contra o outro. É nesse contexto de uma mini guerra fria entre Afeganistão e Estados Unidos que começa a Al-Qaeda, e a Al-Qaeda começa a crescer sob a tutela do Osama Bin Laden, que é aquele cara que eu já falei na semana passada, que teve investimento dos Estados Unidos durante a Guerra Fria contra a União Soviética. Então ele começa a crescer junto com a Al-Qaeda até rolar o atentado de 11 de setembro. Para quem é mais novinho e não tinha visto isso, no 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda acaba atirando 2 aviões norte-americanos nos 2 prédios do World Trade Center, que são as chamadas Torres Gêmeas. Eles lançam esses aviões para os 2 prédios que são destruídos na hora, além de lançar um avião contra o Pentágono, contra outras localidades norte-americanas. A partir desse atentado que começa a chamada guerra preventiva. O Bush ele faz um pronunciamento muito famoso em que ele fala que ele vai começar a invadir os países antes da guerra começar. Seria uma guerra preventiva, você vai prevenir de acontecer atentados como o do 11 de setembro. Ele começa a invadir vários países se prevenindo para uma futura guerra. Um deles é o Afeganistão. Então os Estados Unidos invadem o Afeganistão, ele acaba conseguindo depois pegar o Bin Laden, muitos anos depois, mas ele consegue invadir o Afeganistão e os Estados Unidos ficam lá por muitos anos. Agora que, recentemente, que os Estados Unidos começou a tirar suas tropas do Afeganistão, só que o Afeganistão agora está totalmente destruído. Então o novo governo que está no poder agora, ele tem essa questão de como fazer o país voltar a ser o que era, se retomar após toda a destruição dessa guerra entre Afeganistão e Estados Unidos. O outro país que nós vamos tratar hoje é o Iraque, que também começa da mesma forma que começou a guerra do Afeganistão, com a tal da guerra preventiva que o Bush começou a fazer. Só que a guerra preventiva com o Iraque foi sob o pretexto de que o governo iraquiano teria um arsenal de armas de destruição em massa, como as armas nucleares. Então os Estados Unidos tinham esse pretexto para poder invadir o Iraque. Segundo analistas da época e segundo analistas atuais, a invasão não teria esse pretexto, foi só um pretexto inventado para poder invadir o Iraque, e a invasão na realidade seria para poder tomar o petróleo iraquiano, porque o Iraque tinha o 2º maior polo de petróleo do mundo. Tanto é que na época rolaram várias manifestações, não só no Iraque, nos Estados Unidos, na França, China, Inglaterra, rolaram várias manifestações ao redor do mundo contra essa invasão dos Estados Unidos. Acabou que essas manifestações não funcionaram de nada, porque ainda assim o Iraque foi invadido em 2003. Em 2003 os Estados Unidos mandam um ultimato para o governo iraquiano, dizendo que o governador teria que fugir do país. Ele não foge e os Estados Unidos invadem o Iraque mesmo assim. Com a invasão do Iraque, os Estados Unidos invadem em 2003 e ficam até 2013, mais ou menos, 2013, 2014. Durante esse tempo, rola muitos atentados terroristas por conta dessa invasão. Tanto é que teve um brasileiro que era da ONU, que ele acaba sendo morto num desses atentados. E durante esse tempo que os Estados Unidos esteve lá, ele descobre que não existia um arsenal de armas no Iraque. Então, aquele pretexto que eles tinham, ele acaba caindo por terra, e a partir dali que, durante o governo do Obama, em 2009, ele começa a retirada das tropas norte-americanas do Iraque, até retirar totalmente em 2013, 2014. Só que até então, o Iraque é um país que ficou totalmente destruído, e agora os novos governantes eles têm esse fardo para continuar, esse fardo para retomar o Iraque após essa guerra. Por fim, a última são as lutas populares na África do Norte. Talvez o professor de História da África comente a respeito disso, mas eu vou me adiantar à matéria dele. As lutas populares na África do Norte, elas começam no final dessa primeira década do novo século, nessa primeira década de 2000. Elas começam
Por conta de alguns motivos. Aqui eu coloquei as motivações por trás dessas lutas populares. Primeiro, a disparidade entre os ricos e os pobres, aquela desigualdade social que havia no país. Segundo ponto, as elevadas taxas de desemprego no país eram taxas muito mais elevadas do que os países próximos ali. Os países, no caso, são Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Esses são os países, e a Arábia Saudita, esses são os países que faziam parte dessa luta popular que rolou na África do Norte. Então, o terceiro ponto, a falta de uma política para a juventude, a falta de políticas para as pessoas mais jovens, a falta de locais para os jovens poderem ir, poder estudar. O quarto ponto, a igualdade de direito para as mulheres não tinham direito a voto, não tinham direito à fala. E por fim, os ditadores corruptos em cada um desses países que eu comentei. Então, essas foram as motivações por trás dessas lutas populares. As lutas populares começaram com um estupim de um cara chamado Mohamed Bouazizi, que ele é um cara tunisiano, que ele se auto-imolou. Ou seja, isso quer dizer que ele botou o fogo em si mesmo. Ele botou o fogo em si mesmo porque o governo estava impedindo ele de vender algumas frutas na região. Alguns legumes na região, alguma coisa assim. Então ele acaba se botando fogo em si mesmo sob esse pretexto. E a partir desse caso que ele surge como estopim para uma guerra gigantesca que acaba rolando nesses países da África. Então eles começam com esses levantes populares. Esses levantes populares começam através do Facebook. Vários grupos do Facebook começam a armar esses levantes populares, esses protestos, essas greves, e eles acabam tomando proporções muito maiores do que pareceria que iria tomar. Tanto é que essas lutas populares são chamadas de Primavera Árabe. É a primavera onde vários países árabes retiram seus ditadores do poder e colocam governos democráticos nesses respectivos países. Então esses foram os temas de hoje. Para fechar a aula, além da frase que eu sempre coloco, eu resolvi trazer esses temas aqui. São alguns desafios que nós temos para o futuro. Eu até vou pedir para vocês colocarem, além dos exercícios que eu vou passar, eu vou pedir para vocês escolherem um desses temas para fazer uma redação a respeito disso. Porque esses são temas que geralmente sempre caem em vestibulares e no Enem em si. Então aqui temos 4 desafios para o futuro. O primeiro, cerca de 1 bilhão de pessoas está abaixo da linha da pobreza. É uma coisa que nós temos que nos preparar para o futuro. O segundo ponto, a questão ambiental, que acaba afetando a qualidade de vida na Terra. Terceiro ponto, tecnologias e produtos criados em uma velocidade alarmante, sem a preocupação com seus efeitos sobre a economia e sobre o meio ambiente. E o quarto e último ponto, como garantir a paz sob um contexto de crescente incredibilidade em relação à ONU. A ONU está cada vez mais desacreditada. E o crescente fundamentalismo e extremismo político ganhando força em diversos países. Como aqui, por exemplo, o extremismo político ganhando força cada vez mais. Então eu vou pedir para vocês pegarem um desses temas e escreverem uma redação a respeito disso. Então, para fechar a aula, a última frase desse ano é a do Stephen Hawking. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. Então essa foi a aula de hoje, esse foi o cursinho desse ano. Muito obrigado para quem assistiu até agora, para quem acompanhou até agora. E aqui estão os meus dados pela última vez para quem quiser tirar dúvidas. E semana que vem nós vemos para uma live para discutir a respeito de história. Então até semana que vem.